bilhão de reais roubado na maior invasão com movimentação de dinheiro já registrada via Pix. Essa semana deu o que falar. Criminosos desviaram mais de 1 bilhão de reais explorando uma brecha da empresa CM Software, uma terceirizada responsável por conectar bancos menores e fintechs ao sistema de pagamentos brasileiro, o SPB. Dentro do sistema dessa terceirizada, os criminosos tiveram acesso a diversas contas. O ataque não envolveu falhas nos servidores do Banco Central, nem vulnerabilidades no protocolo do Pix. Em uma nota, a CEM reconheceu ter sido alvo de uma ação criminosa em um ataque cibernético que envolveu justamente credenciais de clientes. Nós vamos conversar neste momento com Alberto Leite, CEO do Grupo FS e dono de uma das principais companhias brasileiras de cibersegurança. Alberto, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É importante frisar, não houve falha nos servidores do Banco Central, mas o caso, eu acredito que evidencia uma fragilidade estrutural no ecossistema financeiro. E aí vai a minha pergunta para você que conhece o assunto, como poucos no Brasil. Quais os riscos de segurança do sistema de finanças do país? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, Bruno? Prazer estar aqui de volta. Eu lembro, mais ou menos há um ano atrás, você me fez uma pergunta numa entrevista no Show Business e perguntou: nós podemos nos sentir seguros? 100% seguros, aliás? E eu disse para ti: olha, 100% seguro em cibersegurança é uma grandeza que ninguém consegue alcançar, ou é improvável que alguém alcance. E essa falha mostra exatamente isso. Você não invadiu o sistema Pix, os criminosos invadiram uma empresa que presta serviços às plataformas de meios de pagamentos brasileiros, e entre os quais está o Pix, portanto, amplamente usados por bancos de médio porte, pequeno porte, fintechs, contas digitais, e alguns FDICs também usam essas plataformas de Bank as a Service. O sistema brasileiro, no geral, incluindo os servidores do Pix, eles são, tecnicamente falando, tem um nível de maturidade em cibersegurança elevado. A empresa mostrou, dado a esse fato, um nível de maturidade muito abaixo do esperado para um setor do porte do Brasil, com a quantidade de pessoas que usam o Pix diariamente. Mostrou uma fragilidade à empresa, seja ela com algum grau de negligência humana, grau de negligência na seleção dos seus fornecedores, nas construções de suas APIs, no controle de acesso e credenciais. É muito cedo para a gente falar, mas esta empresa integrada à plataforma mostrou que melhoras nos sistemas devem ocorrer, revisão de todos os procedimentos e seleção de fornecedores devem ser revistas imediatamente. Acredito, inclusive, que o Banco Central irá providenciar novas portarias, novas determinações sobre esse aspecto. Até porque, se a gente hoje se dá com um problema como esse, a notícia boa é que o quanto que o Pix fez inclusão financeira e bancária no Brasil. Então, muitas pessoas hoje estão utilizando, muitas pessoas fazem o seu dia a dia 100% através dessas plataformas. Ô Alberto, falando desse caso específico, você falou do Banco Central e eu gostaria da sua análise em relação à ação do Banco Central no momento em que se verificou uma invasão em uma empresa, esses criminosos viram uma vulnerabilidade nessa empresa terceirizada e invadiram e teve esse prejuízo bilionário. Qual foi o papel do Banco Central e ele agiu rápido na sua avaliação? Poderia ter sido pior, por exemplo, se ele não tivesse agido de certa forma? Sim, poderia ter sido pior. Eu acho que eles foram diligentes no processo. Eu acho até que, no final, a transparência de informar o sistema também fez parte da diligência deles.
não só para acalmar as pessoas que o problema estava contornado, mas que havia acontecido de forma transparente, como também no processo de alarmar, tirar, e desconectou a plataforma. Durante a segunda-feira, ele desconectou a plataforma. Por outro lado, volto a te dizer, há melhoras. Nós estamos olhando, dado o incidente, campos de melhoras tem para todo lado. Não acredito, honestamente, Bruno, que esse ataque tenha acontecido somente na segunda-feira. A gente tem notícias de fintechs, notícias não confirmadas, nós temos notícias a serem confirmadas, que na sexta-feira algumas fintechs já acusavam saída no saldo das suas contas e reservas. A gente sabe até de casos, de novo, a ser confirmado, de volume de 18 milhões de reais na sexta-feira. No sábado, a gente tem notícias que a BNP já entendia que uma coisa totalmente atípica de alta gravidade já estaria acontecendo nos seus sistemas. Então, alguma melhora no processo de seleção de fornecedor, homologação das plataformas, atualização do sistema de segurança, vasculha na dark web de credenciais sendo vendidas, procedimento de escalation do problema, alarmes e sistema de antifraude, melhora no sistema de detecção, são todos os pontos a serem atacados. E acho, como eu comentei no programa quase um ano atrás contigo, o Brasil passou da época de ter sua política nacional de cibersegurança. Não andou nada, Alberto? Não andou praticamente nada. Nesses 12 meses, eu lembro muito bem que você falou isso. Não avançou e acho que o mundo com a inteligência artificial ficou mais sofisticado. Então, é importantíssimo se colocar a pauta esse debate. Veja, já, não diria que é improvável, diria que é muito provável aparecer nomes de empresas de cibersegurança que estavam fornecendo para a CM, dizendo que eram empresas estrangeiras, que falharam no processo, também falharam, e que essas empresas não têm representante no Brasil, não tem CNPJ no Brasil, e toda aquela confusão que a gente já sabe de se não tem como responsabilizar, como é que vai responsabilizar? Não diria, não ouvi nada ainda da empresa sobre isso, que tipo de plataforma ela usava, que fornecedor ela usava, quem são os subcontratados dela, quem são os softwares que ela utilizava por lá, mas provavelmente já aparece, olha, isso é uma empresa de tal país, e essa empresa não tem representante legal, não é cidadão brasileiro, está atuando no Brasil só por meio digital, não tem CNPJ. E aí, como é que processa? Como é que apura danos? Se não está sob a legislação brasileira, se o cidadão não é brasileiro, se não está no território brasileiro. O Brasil passou da época de discutir um dado crítico. O que é dado crítico? Dinheiro, luz, saúde, imposto de renda. Esses dados precisam necessariamente de um tratamento especial. Isso tem que ser endereçado numa via, uma agência reguladora, tem que ser endereçado através de regulação, não pode ficar solto. Eu vou te falar mais ainda. As empresas de capital aberto no Brasil não são obrigadas a reportar a profundidade, a capilaridade, a intensidade do ataque cibernético e nem o prejuízo efetivamente de invasões calculadas. Então ela pode ser atingida e não reportar. Ela pode dizer que tive um incidente cibernético, uma instabilidade do sistema que eu contornei em 24 horas. Por exemplo, poderia ser uma resposta padrão. Mas peraí, quantas pessoas impactadas? Que tipo de dado foi impactado? Que tipo de fraude causou a empresa? Por que causou? O que está se fazendo? Deveria estar em legislação. Alberto, isso não poderia estar fora da legislação. Alberto, de uma maneira muito simples, e eu sei que você fala de uma maneira simples, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, de certa forma, como foi possível um ataque desse, que é um ataque que já entra para a história da cibersegurança brasileira pelo volume de dinheiro que foi desviado. Dá para explicar de uma maneira simples para a nossa audiência como foi possível um ataque desse? Eu vou te explicar hipóteses que a gente não sabe exatamente ainda. Sim, vai eu ter que imagino. aguardar as investigações para a gente saber. Algumas hipóteses. A empresa foi explorada uma vulnerabilidade no software da empresa.
Imagina que você tem lá como todos nós temos, nós não logamos no celular, tem uma senha que a gente bota, coloca o rosto ali, quando a gente faz uma transação no Pix, às vezes chega um SMS, um WhatsApp com uma outra segunda senha. Isso chama credenciais, que autentica o usuário ao sistema. Então pode ter sido o software que falhou, o software tinha uma vulnerabilidade e o atacante descobriu essa vulnerabilidade e entrou. Como é que ele entrou? Ele criou, provável, um usuário dele mesmo. Então ele criou, olha, novo usuário fulano, login desse usuário tal, senha tal, e tá aqui as credenciais dele. Ele burlou o sistema para criar uma credencial para ele mesmo. Isso é uma hipótese. Isso, se aconteceu, mostra que a empresa não estaria executando devidamente os testes de penetração, chamados pentests. São testes que a gente contrata para terceiros tentarem entrar no nosso sistema. Uma outra possibilidade foi que essas credenciais estariam na Dark Web e foram vendidas. Foram encontradas por criminosos que viram, olha, aqui tem um login e senha. Pode ter sido uma negligência de algum funcionário, que eventualmente deixou suas credenciais por engenharia social, se deixou filmar, foi hackeado no e-mail de casa, ou pode ser problema de dolo de conduta. Alguém lá foi lá e forneceu essas credenciais. São algumas... São hipóteses, são hipóteses. Mas isso tudo... O que a gente pode dizer, Bruno, assim, é que seja qualquer que for o ângulo, em qualquer uma das hipóteses, a empresa é totalmente responsável por isso. Não tem culpa do além aqui. Muito bem. E isso só mostra... Não tem acaso do destino aqui, não. E isso só mostra a importância da cibersegurança para todas as pessoas, sobretudo as companhias no mundo todo. Então Alberto. Nós conversamos aqui no Business, esclarecendo esse caso aí que já entra para a história da cibersegurança brasileira, com Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Obrigado sempre pela presença, Alberto.